Você conhece a história econômica do país? De onde a gente veio, para onde a gente vai, por que a gente está aqui? Ah, Mara, isso é muito chato. Não é não. Olha aqui. A Vingança de Tocqueville vai te contar isso. E de um jeito que eu posso apostar que você vai gostar. Fica aqui que a gente vai conversar com o autor assim que rodar a vinheta. Muito obrigado, Fábio, da gente estar aqui conversando Eu que sobre A agradeço. Vingança de Tocqueville. Eu adorei esse livro. A gente está aqui na livraria da Travessa do Shopping Leblon, que é uma delícia de livraria também, para falar sobre literatura e falar sobre o seu livro, sua história e a história econômica do Brasil. Eu quero começar por que A Vingança de Tocqueville? Eu vou te responder, mas se você me permite, vou compartilhar com quem está nos assistindo a razão do livro, que eu conto na Logo no apresentação. começo, Né? isso. Na pandemia, naquela situação horrorosa, todo mundo trancado em casa, com muita angústia, etc., a vida de alguma forma continuava e um amigo meu, um bom amigo, Rudi Rocha, me ligou perguntando se eu poderia dar uma aula inaugural, como dei muitas vezes na vida, mas naquele tempo online, porque estava todo mundo em casa. Né? Aí eu falei, Rudi, tudo bem, só se me permite a liberdade, dada a nossa amizade, me deixa escolher livremente o assunto, né? Para não falar da próxima reunião do cupom, se a Selic está no nível adequado, não, que é uma chatice, né? Própria dos economistas. Deixa eu fazer uma coisa maior. Tudo bem, tá? Aí eu dei a aula e como naquele tempo o tempo tinha outra dimensão para todo mundo, o que era para durar 40 minutos, sem eu perceber, durou 2 horas e arranquei lá do Getúlio Vargas e acabei na discussão do cupom. Aí fechou a aula, o Rudi me liga, me diz, pô, Fábio, gostei, estou recebendo aqui o feedback, os alunos adoraram. Vem cá, por que você não transforma isso que você falou um livro? Ao invés de você organizar um monte de livros, mas ao invés de organizar um livro, escreve um livro teu contando a história. Aí falei, vou pensar. 3 anos depois, eu encontrei com ele e disse, Rudi, você é um filho da mãe, em bom português, tá? Aquela tua frase inocente infernizou a minha vida durante 2 ou 3 anos, porque eu fiquei com aquele negócio na cabeça, não é? Com preguiça, né? Mas você acabou me convencendo e eu escrevi. Eu fiquei pensando, eu não sou uma celebridade, não fui ministro, não fui nada, não é? Na vida, num certo sentido. Ao mesmo tempo, comecei a estudar economia em 1980, me formei em 1983, vi aquele monte de confusões que aconteceram na economia de lá para aqui, vi o fracasso dos planos de estabilização, vi o plano real, antes tinha visto o plano Collor, a abertura da economia, as privatizações, a desvalorização de 1999, etc, etc. Mal ou bem, na época tinha 30 e tantos livros organizados ou escritos sobre economia, enfim, alguma autoridade posso ter para opinar sobre. Estou acompanhando o debate desde 1984. E aí decidi contar a história que eu vivi, não é? Vivenciei, mas retornando um pouco do tempo, não sou um historiador econômico, mas o período aí, desde os anos 50 para em diante, não é? Até o começo em que eu efetivamente comecei a acompanhar a economia, eu estudei bastante, li muito, etc. Né? E eu sou um cara fascinado por biografias e, por coincidência, mais ou menos naquela época, estava saindo e eu estava lendo 3 ou 4 biografias de caras que eu gosto muito, admiro muito, não é? Uma biografia do Pastore, uma biografia do Elmar Baixa, do Fernando Holanda Barbosa e mais jovem, com uma pegada um pouco diferente da minha colega amiga Zeina Latif. Eu disse, vou me aventurar, não é? Por que A Vingança de Tocqueville? Há uma... Acho que você sabe que eu gosto de frases, né? Entre meio, misturo algumas histórias com frases de pensadores famosos, etc. Tenho 2 livros com nosso amigo Gustavo Franco sobre epígrafes. E eu, como forma de chamar a atenção, muitas vezes uso o artifício de começar o capítulo com uma epígrafe, né? E
dando spoiler, não é? De alguma forma, a epígrafe do último capítulo do livro explica o porquê do título, uma frase justamente do Tocqueville, que foi um pensador francês muito conhecido, grande pensador da democracia, etc., um dos maiores estudiosos, ele é francês, mas ele é um estudioso da democracia americana quando estava surgindo. E ele tem uma frase que eu vou citar mais ou menos em memória, de tanto gosto de citar, que é preciso que os governantes se dediquem a mostrar aos indivíduos que o sucesso é o resultado de uma longa jornada e que o prêmio vem depois de muitos anos, uma coisa mais ou menos assim, né? Para tentar fugir do imediatismo das políticas, né? Vamos fazer isso que eu achei a grande sacada do seu livro. Aí teve uma discussão, não é, acerca de, porque obviamente a grande maioria das pessoas no Brasil não sabem quem é o Tocqueville, não é? Claro que o público-alvo associado àquelas pessoas que eu quero atingir aí o grau de conhecimento pela educação que tiveram é maior, não é? Mas justamente a ideia era ter uma pegada para chamar a atenção. Que título é esse, não é? Por quê? E aí faço um paralelo entre o que acontece com os países e com as pessoas. Veja, você é uma jornalista muito conceituada, tem um nome conhecido, etc. Isso não surgiu do nada. Você chegou no estágio atual porque está há muitos anos na labuta, começou fazendo diversas coisas, passou por diversos grupos de mídia, se dedicou, se esforçou, etc. Eu, muito modestamente, também, enfim, mal ou bem, organizei ou escrevi muitos livros, tenho mais de 40 anos de atuação no BNDES, etc. Então, da mesma forma que no caso da maioria das pessoas profissionalmente, o sucesso não vem por acaso e não vem subitamente, ele decorre de uma longa jornada, não é? Como diz o Tocqueville. No caso dos países, também é a mesma coisa. Nós ficamos todos maravilhados com a Coreia. Quando você volta para trás, não é? Na década de 60, o Brasil era muito parecido com a Coreia nas estatísticas internacionais, era apresentado no mesmo grupo de países em termos de renda média da população, etc. Hoje a Coreia deixou a gente comendo poeira porque ao longo de 3 ou 4 décadas justamente fez aquilo que o Brasil não fez. Então, daí a ideia da vingança de Tocqueville, não é? De alguma forma, é como se ele estivesse dialogando com a gente, diz, vocês não fizeram isso que eu preguei, de fazer um esforço contínuo, etc., depois não se queixem de estar numa realidade que deixa muito a desejar. Mas com uma ressalva. Mara, você sabe, já conversamos sobre isso algumas vezes, né? Que tem um vínculo afetivo muito grande com a Argentina, né? Para quem está nos assistindo, que eventualmente não conhece a minha história pessoal, como o sotaque, acho que denuncia, tem alguma coisa a ver com... Um acento pernambucano, pequeno, né? que ele tem um passado pernambucano. Vamos lá. Aí já vou explicar. Que eu sou filho argentino, nasci no Rio de Janeiro, né? Os amigos brincam que eu sou um carioca da gema, não é? E com 10 meses, meus pais vieram aqui em 61, 62, com 10 meses de idade, eles voltaram para a Argentina, obviamente eu não tinha autonomia de voo, não é? Voltei com eles e quando veio o golpe militar de 76 na Argentina, eles foram casados, não é? Com 2 esses, não é? Como cientistas e tinham 3 filhos, tinham que sobreviver e saíram do país. Eu voltei. Eu fui, de certa forma, exilado inicialmente no meu próprio país, não é? Porque eu era brasileiro só no papel, no sentido de que eu tinha morado o tempo todo fora. Era brasileiro, mas tinha morado fora do Brasil. E aí eu me integrei aos poucos. E aí há um contraste muito grande entre o Brasil e a Argentina. Enquanto o Brasil, mal ou bem, aos tropeços, fez uma série de coisas positivas ao longo dos últimos 3 ou 4 décadas, a Argentina é talvez o maior caso individual de fracasso como país nos últimos
7, 8 décadas, realmente caso de estudo, etc. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, enquanto que na Argentina é inequívoco, né, o fracasso como país, no caso brasileiro, nós fizemos avanços, né? Ao mesmo tempo, vamos conversar sobre isso, imagino, ao longo dos próximos minutos. Para a minha geração, não há como negar um sentimento de frustração quando a gente olha para trás e olha para o que tem e compara com o que a gente imaginava que seria o Brasil em 2025, quando a nossa geração tinha 20 anos, tá? Mas há um sentimento um pouco de copo vazio pela metade, copo cheio pela metade. No último ou no penúltimo capítulo do livro, tem um quadrinho, você lê o livro, você deve se lembrar, onde eu listo o conjunto de avanços governo por governo e realmente, quando você olha, utilizando a velha metáfora, não para árvore, e sim para floresta, não é? Fizemos muitos avanços. Mas não há como negar que o Brasil não é o que a gente gostaria. Alguém pode dizer, pô, Fábio, essa realidade, inflação, não sei o quê. Vamos lá, vamos botar a bola no chão, tá? E aí, nesse sentido, esse é um livro que acho que só poderia ser escrito por alguém com mais de 50 anos, não é? Primeiro porque, obviamente, isso te dá uma vivência de vida, uma perspectiva histórica que aos 20 anos você não tem. E, no caso específico meu e da minha geração, que a gente realmente viu e viveu um monte de coisas muito importantes, positivas e negativas, que aconteceram na economia brasileira. Tá? Mas eu diria que o Brasil, nesse período, volto a dizer, comecei a estudar em março de 1980, me formei na graduação em dezembro de 1983, defendi a tese de mestrado em abril de 1986, um pouco antes tinha ingressado no BNDES em agosto de 1984. Eu sou um dinossauro, eu ingressei quando ainda era o governo militar, final do governo militar. Tá? Então, nesse período de algumas décadas, eu destaco 3 grandes avanços que o país fez. Mais ou menos um por década, por período de 10 anos. Então, no período de 10 anos pós-84, né, nós claramente avançamos na redemocratização do país. Eu sei que hoje, para muitos jovens, consideram que a democracia, enfim, está falhando em uma série de aspectos, mas para a nossa geração que viveu, vale aquela velha frase do Churchill, né? A democracia é o pior dos regimes, tirando temporariamente todos os outros. Né? Ter um sujeito que diga o que você pode ler ou não, ter um sujeito que tem o poder de determinar que as pessoas sejam presas, isso numa hipótese otimista, não é? Quando não aconteciam coisas piores. Está aí recentemente esse maravilhoso filme Ainda Estou Aqui, etc., no caso do Brasil, para mostrar a importância disso. Então, para mim, com a história de vida que eu tenho, família tendo fugido da Argentina, assim, isso é inegociável, faz parte, assim, como do ar que você precisa para respirar. Depois, a minha geração, a nossa geração, é a geração que viveu a hiperinflação. Né? Então, embora a gente possa criticar o governo, justamente porque a inflação é de 5%, deveria ser de 3%, ok. Mas nós vivemos inflação de 80%. Completamente diferente do que era a inflação que a gente viveu. Gente, mais de 80% ao mês. Tá? No final do governo Sarney, nós tínhamos uma inflação por dia útil parecida com a inflação anual atual. Para ter uma ideia do que a gente está falando. Uma inflação de 2 ou 3% por dia útil, naquele caos que nos acompanhou durante uns 10 anos da nossa vida. Então, a estabilização associada inequivocamente à figura do presidente Fernando Henrique, aqueles anos da sua gestão, embora formalmente, cronologicamente, tenha ocorrido no governo Itamar Franco, sem dúvida nenhuma, os méritos são do Fernando Henrique e da sua equipe, é claramente um divisor de águas que divide a história do Brasil em um antes e um depois. E, sem dúvida nenhuma, a primeira década do milênio foi a década dos avanços sociais, associados politicamente ao governo Lula, não há como... Mas pavimentada, né?
embora com a qualificação de que muitas vezes, numa simplificação, se associa Fernando Henrique, estabilização, governo Lula 1 e 2, conquistas sociais. É compreensível que seja assim, mas na verdade é uma leitura um pouco viesada, no sentido de que não é correto entender que o governo Fernando Henrique não tinha preocupações sociais. Quem conhece os dados sabe que muitos avanços também ocorreram naquele período, assim como também, vamos ser francos, no último ano do governo Fernando Henrique, a inflação foi 12, 13%, a estabilização foi, de alguma forma, parcial. Ainda não tinha sido, pode-se dizer que ainda não foi totalmente completada, ainda não chegamos na inflação de 3%. E no caso do governo Lula, houve conquistas sociais, mas também não houve descuido com a macroeconomia. Podemos fazer, eu mesmo fiz muitas críticas à condução da política fiscal naqueles anos, mas, enfim, mal ou bem, a inflação esteve bem comportada antes de chegar ao governo Dilma, etc, etc. Tá? E eu destaco um outro avanço, e aí, nesse sentido, ver o Brasil com olhos de fora, tá? Tem as suas vantagens. Eu já vou explicar o porquê, mas só um pequeno parênteses. Eu, como falei, eu nasci aqui, me criei na Argentina, depois voltei para aqui, e depois também eu vivi em outros países. Além da Argentina, em umas fases diferentes da minha vida, vivi na Itália e vivi nos Estados Unidos. Então, eu obviamente me sinto brasileiro, não escreveria, não é, sobre o Brasil como escrevo, como opino, como brigo, se não fosse brasileiro, mas aprendi a ver o Brasil um pouco com os olhos de estrangeiro, assim como afetivamente, obviamente me sinto sangue argentino, de meus pais, etc. Eu me envolvo com as discussões da política argentina, etc., embora não seja formalmente argentino. Então, assim, eu olho também a Argentina como argentino, de alguma forma, mas com os olhos de fora. Então, ter esse olhar, inclusive, eu digo o seguinte, eu aprendi a gostar mesmo do Brasil nos 2 anos que eu passei fora nos Estados Unidos, já de adulto, que aprendi a ficar, de certa forma, mais irritado com os nossos defeitos e a admirar as nossas virtudes. Há poucos povos tão diferentes, não é, em relação a certas características, como o brasileiro e o americano. Naqueles 2 anos eu senti muito falta daquela nossa afetividade, essa nossa informalidade, tá? Mas então, quando a minha família chegou aqui em 1976, e acho que eu conto essa história no livro, eu tinha a minha família vindo da Argentina e de Buenos Aires, que tinha aquele horror político, mas era uma sociedade muito homogênea. Tinha 5% de pobreza, agora tem 50% de pobreza, assim, muito mais justa nesse sentido. E Recife, Pernambuco, dos anos 70, era, assim, a sensação que você tinha, Mara, era que a escravidão tinha acabado na semana anterior, tá? E, assim, era muito presente, tá? Então, para você ter ideia, a funcionária, né? Naquela época se dizia empregada, né? A funcionária doméstica, minhas irmãs eram pequenas, que ajudavam ela em casa, minha mãe, era uma pessoa que adorava a minha mãe, porque a minha mãe a tratava como gente. A minha mãe sempre tratou todo mundo muito bem, e ela lidava com ela como lidava com as amigas dela, com as profissionais, etc. E ela dizia para minha mãe, para explicar essa diferença, que no emprego onde ela tinha estado até o mês anterior de começar a trabalhar com a gente, ela passava roupa e a patroa, não é, como se dizia, quando ela dizia, acabei, o que é para fazer? Acabou, passa de novo. Este era o Nordeste dos anos 70. Então, em relação a esse país de castas, tá? Que vindo da Argentina era chocante, né? E era chocante também ver a normalização
do resto das pessoas em relação a essas coisas que eram absurdas, não é? Se na Argentina, volto a dizer, onde as diferenças eram menores, era esse negócio de que, assim, o elevador social não podia ser utilizado pelo empregado doméstico. Pelo empregado doméstico, era assim, era o apartheid, não é? Então, assim, em relação a este Brasil absurdo, vergonhoso, você olha para aqui, para hoje, assim, algumas coisas... Uma redução da desigualdade. Mas há uma consciência maior, não é, dessas pessoas que antes aceitavam, não é, essa submissão de que somos todos iguais. Quer dizer, esse é o terceiro avanço do país. Então, avançamos na política, apesar de tudo, avançamos na economia, nos setores sociais e, de alguma forma, como sociedade, não é? Minimamente civilizada também. Agora, na economia há dois deveres de casa, não é? Meu livro se dedica a martelar sistematicamente e que são um denominador comum desses 40 anos. Não é? Digamos, a minha geração, a nossa geração, foi a geração que viveu a inflação, problema superado. Tudo bem, não totalmente, mas temos problemas perto do que era no parecidos passado. com os da Alemanha ou dos Estados Unidos. Tudo bem, tem que reduzir a inflação de 4 para 3, de 3 para 2, o que for, tá? Mas, digamos, conseguimos a estabilidade. A nossa geração era a geração da crise da dívida externa. Eu comecei a estudar economia, me formei em economia, virei mestre em economia e todos nós, não só os alunos, eu diria os professores, os pastores da vida, os Simonses da vida, os Edmar Baixa na vida, em 1984, 85, provavelmente achavam que o problema da dívida externa nos acompanharia até a gente morrer, porque era um fato da vida. Eu comecei no jornalismo econômico cobrindo leilão de conversão da dívida externa. Proposta do Carlos Langoni, em 1984, 85. Então, a dívida externa, como tal, desapareceu. Continua na Argentina, com aquelas negociações com o FMI, etc., mas no Brasil, isso já não é mais um problema, né? Um problema. Agora, déficit público e produtividade baixa estão lá nos acompanhando. São os grandes problemas que trazem. São os grandes deveres de casa, aquilo que os espanhóis, e na América Latina, na língua hispânica, chamam de assinatura pendiente, né? A matéria que o país ainda não aprovou. Não é? O livro que eu achei muito interessante, quando você coloca a vingança, quando você traz Tocqueville de uma certa forma para embalar todo esse pensamento, eu acho que é importante por conta de ser um pensador da democracia moderna e por conta de alertar para os riscos de populismo quando você acha que os problemas vão ser resolvidos assim, com uma bala de prata. Porque você abre espaço para essas figuras populistas que vêm falar, eu faço, aconteço, eu resolvo. Quando, na verdade, o que fica claro é essa construção, é uma política de Estado que vai construir e levar para esses avanços. Então, acho que você foi muito feliz na elaboração disso, de trazer esse pensamento, essa reflexão de como é que se constrói. Quer dizer, hoje eu acho que o que falta, esses dois pontos que você coloca, da produtividade e da questão do déficit público, eu acho que não são bem entendidos, principalmente a questão do dinheiro público. Porque as pessoas acabam usando o dinheiro público as pessoas que eu falo, os políticos, enfim, e você vê coisas. Quando você fala assim, dinheiro público e cortes, parece que você vai cortar benefícios e você vai... Não é esse, a questão é outra, a questão é usar efetivamente o dinheiro público. Então, acho que você foi muito, muito feliz na construção dessa ideia, desse pensamento. E logo no começo também você dedica o livro à memória de Pastore e que você coloca
eu pedi que licença estavam... para minha amiga Cristina Pinotti, né? Então, é a e que viúva você dele, fala, pra... eu quando era jovem, tinha uma visão dele e mudei isso ao longo do tempo. Que é outra coisa muito interessante, que é a vivência, a maturidade, que vai ajudando a gente a elaborar e conversar, enfim, e elaborar o pensamento. E principalmente associada ao reconhecimento, no meu caso, cada vez maior, no sentido que eu aprecio isso cada vez mais, da importância do diálogo com o diferente, não é? Além do horror dos 10.000 desaparecidos da Argentina, etc., a Argentina, historicamente, sempre foi uma sociedade conflitiva, não é? Isso está um pouco no DNA do argentino. Eu comento, não é? Eu procurei escrever um livro que tivesse, sim, duas características para atrair a atenção e prender a atenção do leitor. Primeiro, misturar o relato e a análise com algumas pequenas historinhas ou pessoais ou do país, para dar um pouco de molho, não ficar com uma coisa assim, feita hoje pela inteligência artificial, não é que é um negócio ótimo, mas um pouquinho chatinho às vezes para se ler, tá? E em segundo lugar, um livro onde no final de cada capítulo, como a gente faz uma boa novela, a gente ficasse um pouco com interesse, eu quero ler para ver o que vem depois, como é que continua, etc. Tá? E aí, num dos capítulos, que é um capítulo um pouco mais pessoal, de reflexão comparativa Brasil e Argentina, eu falo do processo lamentável do que eu chamo de argentinização da política brasileira, e eu conto o impacto que teve para mim. Além de ser argentino, eu sou de família italiana, né? Como o nome indica. Uma família onde toda a família se reunia na casa da minha avó aos domingos, de uma forma completamente caótica, porque não havia um convite para X pessoas, então todo mundo sabia que no domingo tinha jantar na casa da Dona Berta, né? Então, assim, os jantares lá eram entre 10 e 30 pessoas, que todo mundo sabia que podia permanecer lá, se chovia ia pouca gente, se era uma época agitada, sei lá, jogava Boca River, etc., tinha muita gente, né? E sistematicamente, a Argentina nos anos 70, um grau de politização enorme, peronismo, Perón voltando, metade da família peronista, metade da família furiosamente antiperonista, amigos, etc. Eu naquela época era garoto, né? Adolescente. E assim, todo domingo tinha alguém que se retirava batendo a porta e brigando, etc. E no domingo seguinte estava lá. Essa coisa de família italiana, etc. Mas, enfim, e essas paixões se exacerbaram de uma forma doentia nos anos 90, nos anos 70. Foi uma época absurda da Argentina, onde essas rivalidades chegaram ao extremo. E vir daquele ambiente para o Brasil, da ditadura, anos Geisel, mas do diálogo, não é? Para quem está nos assistindo, era a etapa final do governo militar, onde estava se iniciando o processo de abertura, apenas dois partidos, Arena do governo, MDB da oposição, mas havia diálogo. Então, e particularmente um período muito rico, onde havia um papel da sociedade civil, havia um personagem muito importante naquele momento político do Brasil, que era o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Raimundo Faoro, não é? Um brasileiro da mais alta importância, extremamente culto, muito hábil no entendimento dos grandes desafios nacionais, etc. E havia um diálogo com a sociedade civil e entre governo e oposição. Então, assim, eu cheguei daquele ambiente onde eu estava acostumado a ver os amigos dos meus pais literalmente desaparecerem naquele horror. Você pegava o jornal, de repente tinha uma bomba que matava 20 pessoas, etc., etc., empresários sequestrados, era um horror, tá? E aqui, governo e oposição dialogarem civilizadamente, depois iam para o parlamento, cada um, mas é do jogo, tá? Isso teve um efeito em mim, na minha formação como cidadão
como pessoa realmente muito importante e algo que eu valorizo cada vez mais. Infelizmente, na década de 2000, então eu digo o seguinte, o Brasil fez avanços e na década de 2010, a figura que eu usei muito ao longo dos anos é a figura de um país que se desencontrou de si mesmo. Assim como às vezes acontece com algumas pessoas que evoluem, mas quando chega aos 40, 50 anos, se perdem um pouco na vida e um amigo volta a encontrar 10 anos depois e diz, poxa, não é a mesma reconheço, pessoa. não é a mesma pessoa que eu conheci. O Brasil de 2010 não é o mesmo Brasil do qual eu aprendi a gostar, porque eu me tornei brasileiro sendo brasileiro, não é? Eu era brasileiro só no papel e me tornei brasileiro. Você vê, é um país com o qual eu me identifico, não é? Eu gosto. E depois, na década de 2010, com aquele absurdo da polarização maluca que a gente viveu, não. Isto não é o país que eu conhecia, assim como você pode dizer de algumas pessoas, não, esta não é a pessoa que eu amei, este não é amigo do qual eu gostava tanto, não é? Bem, a gente está com esse Carioca da Gema aqui no Leblon, na Livraria da Travessa, e infelizmente a gente vai ter que encerrar essa conversa que estava muito boa, porque a livraria vai abrir. A gente invadiu a livraria enquanto ela estava fechada para gravar essa conversa e agora a livraria vai abrir. Eu quero te agradecer enormemente, te dar de presente esse Moleskine sobre os tempos de chumbo. Foi uma série especial que a gente fez, uma Muito foto do obrigado. Orlando Brito, que fala sobre os tempos de chumbo. Eu quero te dar os parabéns de novo por esse livro. Eu acho que esse livro, assim, todo brasileiro tem que ler, porque eu acho que... aliás, desde o começo, quando você fala do Pastore ali, quando você diz que estávamos em lado oposto, isso é um convite ao diálogo que eu acho fantástico, sabe? De você conversar com quem pensa diferente de você e você coloca isso muito bem. E tem a história econômica do Brasil saborosamente contada. Acho que todo brasileiro tem que ver isso daí e tentar ajudar no debate para encaminhar esses 2 pontos que você colocou, que é a questão do uso do dinheiro público, porque o déficit público, na verdade, é isso, é como usar o dinheiro público, e a questão da produtividade. Muito obrigada, Fábio, por essa conversa. Eu que agradeço, tá, a gentileza, as suas palavras, e realmente esses 40, 50 minutos passaram assim. Muito rápido, né? Tá? É verdade. Sinal de que a conversa estava boa. Estava muito boa. Agora, você que é assinante do canal, fica aí porque ele vai ler aqui 2 trechos do livro que ele considera importantíssimos, que você não pode deixar de perder. Eu sou a Mara Luque, você está no My News Entrevista e eu te encontro em breve.